Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez nos encontramos nessa casa amiga que nos acolhe, onde podemos sentir essa energia salutar, esses corações todos vibrando na mesma direção, na direção do Mestre Jesus, para que Ele nos ampare, ilumine os nossos pensamentos, nos ajude a aprender, a caminhar nessa evolução constante em que nos encontramos no planeta Terra. Bem, talvez alguém tenha pensado, mas que estranho, né? Somos escravos. Na verdade, esse tema veio de um livro que eu estava lendo, que é O Escravo, de Vera Lúcia Carvalho. E, como sempre, eu estava lendo e pensando, nossa, mas é um assunto para se falar, para se estender, para se pensar, coisas que vão muito além do que está escrito. Então a nossa história começa no ano de 1800, numa pequena aldeia na África. E quem encontramos nessa aldeia? O Uba. O Uba é um rapaz forte, sorridente, feliz, que ele vive nessa aldeia realizado. Ele acha que a vida dele é perfeita ali. Ele olha para a volta, ele olha aquela paisagem maravilhosa, as águas. Ele olha tudo na volta dele, escuta o som dos pássaros e pensa que não tem lugar melhor. Que ele vive em completa felicidade naquela aldeia. Ele é casado com a Mua e quanto ao casamento dele, ainda foi arranjado. Ele diz que ela reclama muito, mas eles têm 2 filhinhas. E ele é simplesmente apaixonado pelas filhas. Uma de 2 anos e uma de 4. E ele adora ver as filhas. Ele adora aquele ambiente de lá. E ele vive na tranquilidade. E tudo vai indo muito bem, quando um dia ele recebe a visita da sogra dele. Visita da sogra, né, pessoal? Então, a sogra chega, muito séria, e quer conversar com ele. E daí ela diz para ele que ela está muito preocupada, que ela falou com o Guá, com o chefe religioso, com o líder religioso da aldeia dela, que fica um pouco distante da dele, e ele previu, através de um jogo que ele faz com algumas folhas, ele previu o futuro. E que é muito preocupante o que ele previu. Ele diz assim: não para a nossa aldeia, para as de baixo. Disse que seres esquisitos, demônios, atacariam o vale com armas que cospem fogo. Eles são fortes e maus. Muitos irão morrer e outros serão levados para trabalhar para eles. E ela diz: Uba, reflete, pega a tua família, tua esposa, as minhas netas e vamos para minha aldeia. Porque ele sempre acerta nas previsões dele. Então ela faz essa proposta. Daí, como eu gosto de ler sempre com o livro dos médiuns junto, o livro dos espíritos junto, eu fui lá no livro dos médiuns procurar. O que diz o livro dos médiuns sobre esses meios de comunicação? E diz assim, no item 138. Os meios de comunicação são muito variados. Os espíritos agem sobre nossos órgãos, sobre todos os nossos sentidos. Pode se manifestar a nossa visão, nas aparições, ao toque, por impressões tangíveis, ocultas ou invisíveis, aos ouvidos, com os ruídos e até mesmo no olfato. Ainda diz que essa do olfato é muito real e acontece, mas que é muito fácil de ser confundida, porque às vezes é um cheiro que vem lá da casa do vizinho, a gente não pode mistificar todo o cheiro. Um perfume que vem, mas vem do jardim. Então, ainda diz pra gente ficar alerta sobre esse tipo de comunicação. Mas diz que pode ser comunicações através do pensamento, pode ser por pancadas, por palavras, por escrita, com a psicografia. Que tudo isso a gente vai aprendendo os tipos, né, de comunicações. E quando a gente trata de alguém assim que está
predizendo, que está dizendo como vai ser o futuro, ele era como se fosse o profeta daquela aldeia. E eu fui ver se tinha algo que falasse realmente sobre isso, e diz: item 190, médiuns proféticos. Variedade de médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão que os médiuns de pressentimento a revelação de coisas futuras, de interesse geral. Estão encarregados de fazer conhecer aos homens para a instrução destes. Se há verdadeiros profetas, há também os falsos, que tomam sonhos de sua imaginação por revelações, quando não são mistificadores. Tudo bem. Então, diante dessa previsão, que a sogra dele acreditou, ela fala para ele, e ele pensa, ele fica refletindo: bom, mas aqui eu vivo uma vida tão tranquila, se eu for para a aldeia dela, só para chegar lá o acesso já é difícil. E lá eles trabalham muito. Por ficar num lugar muito alto, muito escondido, o acesso ser difícil, para caçar é mais difícil, para buscar água é mais difícil. Então ele pensa: eles trabalham muito lá. Eu vivo uma vida tão confortável aqui. Eu não vou ir. Aí ele prefere não ir. Então, ele diz para ela que ele prefere ficar, que a vida deles é muito boa ali e que ele não acredita que vai acontecer isso. E ela fica bem preocupada e diz para ele: como pensei, Uba, não acredita. Talvez tenha que seguir seu destino. Ir para longe, ter vida difícil. Mua deverá seguir sua sina. Seguir o que a grande mãe preparou para ela. Guá afirmou que eu não morreria nessas próximas luas. Demorarei na terra, irei criar minhas netas. E quando a esposa dele era jovem, esse mesmo líder religioso, Guá, já tinha dito para ela que ela morreria nova, que ela não iria ver as filhas crescer, que ela morreria de forma violenta. Então, com aquela primeira previsão e mais a outra previsão, vendo que o genro não ia fazer nada, que ele decidiu ficar, ela decidiu voltar e seguir com a vida dela. Viu que não faria diferença o que ela falasse para ele. E ela voltou para a aldeia dela. Dentro de 3 dias, as mulheres estavam preparando a refeição, o almoço deles. Os homens estavam conversando, quando o líder religioso pediu silêncio e disse assim: sinto um cheiro diferente, e não é de animal. Aí eles pararam, prestaram atenção, mas nada, seguiram a conversa. Diante de pouco tempo, começou uns estalos fortes e a aldeia se tornou uma grande algazarra. Gritos de desespero, de pavor, de pessoas feridas. Eram os esbranquiçados chegando, vestidos com suas armas que cuspiam fogo, bem como a previsão. E eles foram matando, eliminando os mais velhos e foram aprisionando os mais jovens, apenas homens mais jovens. E as mulheres eles iam arrastando, retirando das suas tabas, sem dó nem piedade. Quando retiraram a esposa do Uba, ele já estava acorrentado. E ela, num ato desesperado, ela tenta ir até ele para falar com ele, e os homens esbranquiçados reagem e dão um tiro e acertam ela no peito. E ela morre ali mesmo diante dele, sem ele poder nem chegar até ela. Tamanha violência que tudo aconteceu. E no que ele estava ali aguardando, em meio àquele desespero que eles não podiam fazer nada, ele ainda viu a sua sogra pegando as suas netinhas e falando para ele que ela cuidaria das netas. E daí passou toda aquela previsão na mente dele. E isso seguiu. Naquele dia, a vida do Uba mudou completamente. Eles fizeram um grande trajeto pela mata, a pé, todos acorrentados uns nos outros. E eles não entendendo que cipó era aquele tão forte que os prendia. Seguiram um bom trecho depois
nos barquinhos, até que enfim chegaram no grande mar que eles nem acreditavam que existia. Tanta água assim. E foram para os navios, fizeram uma longa viagem no porão do navio. Passaram muito trabalho nessa viagem, mas chegaram. E da África vieram para o nosso Brasil. Desembarcaram aqui sem entender o que estava acontecendo. Diante daquele drama, daquela situação, todos muito sensíveis, tanto fisicamente desgastados, quanto espiritualmente, emocionalmente. Então, eles são avisados, esclarecidos sobre a nova situação deles. Agora eles são escravos. E eles, diante daquela revolta, eles são colocados à venda, são examinados como animais e são todos vendidos. E o Uba segue outra caminhada. Ele vai parar na fazenda Morro Alto. Quando ele chega nessa fazenda, um lugar muito bonito, mas diante daquela dor nada se parece bonito para ele. Ele é levado até a senzala com mais alguns escravos novos. E quem recebe eles é o Bastião, um escravo já mais idoso, mostrando muita sabedoria. Recebe todos eles com muita atenção, com muito cuidado, vai ensinando o novo trabalho, o que eles têm que fazer. E o Uba se desespera, porque ele pensa assim, eu vivia na minha aldeia, tranquilo, feliz. Eu não quis me mudar para a aldeia da minha sogra porque eu achava que ia ter que trabalhar mais lá. E não era trabalho nenhum diante do que eu estou vivendo aqui. E ele se desespera e pensa, não vou dar conta. Além de ser um trabalho muito pesado no cafezal, além deles não estarem tão bem alimentados, ele ainda fica pensando assim, é sempre a mesma coisa? Eu vou fazer todos os dias a mesma coisa? E naquele desespero, ele é incluído, querendo ou não, naquele mundo, e ele começa a trabalhar, mas ele tem muita resistência ao trabalho no começo. Ele odeia o que ele está fazendo. E o Bastião, como um bom amigo, sempre dizendo, meu irmão, trabalha, é assim mesmo, se não trabalhar vai ser pior. Tenta te conformar com a situação agora. E um dia ele está no cafezal, e ele está cansado e ele para um pouquinho. Ele olha para os lados, não, ninguém está me vendo, eu vou parar um pouquinho. E no que ele para, ele sente uma chibatada muito forte, pega no braço, pega no rosto, pega nas costas, mas pega na alma dele. E naquele dia ele pensa, agora eu aprendi a primeira lição nessa terra. Nada tá tão ruim, nada é tão difícil que não possa ficar pior. Eu estava achando o trabalho horrível, mas a chibatada, essa violência que ele nunca sofreu na aldeia dele é muito pior. Eu vou tentar trabalhar, eu vou tentar mudar. E o Bastião sempre com aqueles bons conselhos, quando surge um tumulto na senzala, ele vai lá, ele acalma os ânimos, ele faz de tudo para que ninguém sofra castigos. Tem até um esquema assim, ó, quando é dada uma punição nessa fazenda, por exemplo, são 20 chibatadas. Quando chega na 10ª, outro companheiro pode se oferecer para tomar as outras 10. E o Bastião tem as costas totalmente marcadas por estar sempre ajudando, dividindo as chibatadas com os companheiros. E o Uba começa a ver aquele exemplo ali, que não é um exemplo só falado, é um exemplo de vida, de resignação, de paciência. E ele pensa assim, eu vou aprender, eu vou trabalhar mais, eu vou tentar reclamar menos, eu não vou lamentar tanto. E no começo é tudo muito difícil, porque ele, mesmo sabendo que ele não deve, ele ainda escorrega um pouco. Mas o Bastião vai ajudando e ele vai mudando. Ele começa a cada vez a evoluir um pouquinho mais. E ouvindo muitas histórias que acontecem também, que aconteceram na fazenda, quando era o antigo dono, era muito pior. Agora com o senhor Genaro,
as coisas são bem mais tranquilas. Então o Bastião ainda diz para ele: agradece, as coisas já foram piores e nada nos diz que não podem ficar piores depois. Então agradece agora, aprende a agradecer. E eles vão seguindo. E numa noite, eles deitam para dormir. Quando estão querendo pegar no sono, eles enxergam uma tocha acesa andando pela senzala. Mas é só o fogo. Não tem ninguém conduzindo a tocha. Não tem nada. E eles, os novos, ficam se perguntando: o que é isso? E o Bastião diz: pessoal, vamos dormir, vocês têm que trabalhar muito amanhã. Amanhã cedo, antes da gente ir, antes de tudo, eu conto para vocês o que é essa tocha acesa. E eles dormem. No outro dia de manhã, a primeira coisa que o Uba foi perguntar para o Bastião o que era aquele fogo. Ele diz: ah, meu filho, isso aí é o Capataz Souza, mais conhecido pelos escravos, olhem como era querido pelos escravos, por do Capeta. Ele era muito cruel, ele castigava muitos escravos. Em uma noite que ele veio na senzala retirar uma das escravas para fazer coisas erradas com a coitadinha que não tinha como se defender, ele deixou sem querer aberto o portão da senzala. 10 escravos fugiram. E só foram perceber no outro dia de manhã. Quando o patrão descobriu, ficou furioso com ele, com aquele ato, com tudo, e chamou ele. Quando chamou ele, ele disse que perdoasse ele, que castigasse ele, mas que perdoasse, que não matasse ele, que ele ia vigiar a senzala até depois de morto. E ele foi morto ali mesmo, mas seguiu cumprindo a promessa. Seguiu vigiando a senzala. Então, vira e mexe, eles avistavam essa tocha passando. Claro que eu fui lá no livro dos médiuns ver qual a explicação. E tem, pessoal. Questão 102. As aparições, propriamente ditas, ocorrem no estado de vigília, em que a pessoa goza da plenitude e da inteira liberdade de suas faculdades. Elas se apresentam geralmente sobre uma forma vaporosa, diáfana, algumas vezes vaga e imprecisa. É frequente ao primeiro olhar um clarão esbranquiçado, cujos contornos se desenham pouco a pouco. Outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e distingue-se nos menores traços do rosto, a ponto de se poder fazer uma descrição bem precisa das maneiras e dos aspectos. São semelhantes aos espíritos da pessoa quando encarnada, podendo também tomar outras aparências. Então, ainda tem uma questão mais precisa ainda. Questão 100. Pode-se provocar a aparição de espíritos? É possível algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. Para provocá-la é necessário ser dotado de faculdade especial. E os espíritos podem se tornar visíveis sobre outra aparência que não a humana? Sim, a forma humana é a normal, mas o espírito pode variar a aparência, mas sempre tipo humano. E então vem a questão do fogo. Eles não podem se manifestar sobre a forma de chama. Podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos, para atestar sua presença. Mas não são o próprio espírito. A chama é às vezes apenas uma miragem, uma emanação do perispírito. Não é em todo caso, senão uma parte do perispírito que aparece todo inteiro apenas nas visões. Então, realmente, aquela tocha, ele pensava, aquele espírito ali, ficou preso àquela promessa, ele pensava estar carregando aquela tocha. Só que na fazenda também existia a Casa Grande, onde algumas aparições estavam acontecendo lá. Eles chamavam de assombrações. E eles diziam que era o espírito do Rubião, que aparecia por lá, vagando. E realmente era. O Rubião era o antigo dono.
o pai do senhor Genaro. E ele aparecia por lá sempre através de aparições que vinham do galpão, onde eles guardavam os antigos materiais que eram utilizados para tortura, e ia até a casa, seguido de vários escravos que estavam querendo se vingar dele. E aí a gente entende o sentido de se nós somos escravos. Ele era escravo de toda a maldade que ele tinha praticado. Ele era escravo de toda a sorte de castigo que ele infringiu. Ele era escravo do apego que ele ainda tinha por aquele lugar que ele dizia que era dele. Ele era um escravo das suas ações erradas. De tudo de bom que ele podia ter feito e não fez. Ele era escravo. E os outros que estavam seguindo ele também eram escravos de toda a dor que passaram e que eles não conseguiam perdoar. E viviam ali, presos a tudo aquilo ali. Então, o tempo foi passando, fizeram algumas missas lá, o padre foi lá rezar, mas o que realmente funcionou foi a conversa daqueles espíritos ali, encarnados, que estavam entre eles, como o Bastião, como a irmã do Bastião, que conversaram e esclareceram esses espíritos, que eles perdoassem, que eles buscassem a luz, que eles parassem com aquele sofrimento, que eles não eram mais escravos, que eles ainda estavam se escravizando, mas eles mereciam a paz, eles mereciam a liberdade. E eles seguiram. Porém, o antigo senhor, dono das terras, não quis seguir, porque ele era mais escravo que todos lá. Ele era escravo dos procedimentos dele, ele não foi obrigado a nada, e ele fez tudo. Em uma noite, o Uba deita para dormir e logo que ele vai para o primeiro sono, ele sente que a Mua está chamando ele. E ela estava bonita, ela estava sorrindo, e ela pega a mão dele e ele não entende porque daqui a pouco ele está na aldeia, na antiga aldeia da sogra dele. E lá é dia. E as filhas dele estão lá. Estão crescidas, estão lindas, brincando, livres. E ele tenta, naquele ato de amor, abraçar elas e elas passam por ele. E ela diz para ele, não se preocupa, Uba. Elas estão bem. E quando elas ficarem adultas, eu voltarei e serei filha da mais velha. Segue o teu destino, a tua caminhada, que está tudo bem. E quando ele olha de novo, ele já está acordando na senzala. E daí a gente pensa assim, o que acontece com a gente durante o sono? O que acontece com o nosso espírito durante o sono? E mais uma vez, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então realmente, ele esteve lá. Ele foi acompanhado pelo espírito amigo da Mua e ele foi até lá. Ele viu suas filhas, ele tranquilizou o seu espírito e voltou para seguir a caminhada nada fácil que ele está. E o tempo vai passando e ele vai aprendendo com o Bastião. Ele aprende a repartir o pouco que tem. Ele aprende a consolar os mais novos. Ele aprende a educar os outros. Ele aprende a ajudar sempre. Ele aprende até a dividir as chibatadas. E quando ele divide, quem está dando as chibatadas, o capataz sempre já pega mais leve. Ele aprende a ser respeitado por todos. Ele aprende a amar o trabalho. Ele aprende a amar a saudade por ter tido aqueles momentos, por valorizar os momentos bons. E tudo vai mudando. E o Bastião parte para o plano espiritual. Seu amigo desencarna, seguiu. E ele fica no lugar do Bastião. Todos escutam ele.
todos ouvem ele e ele se torna muito querido e respeitado por todos. Até o senhor da fazenda, depois de tantas coisas boas que ele fez, tantas vezes que ele ajudou os filhos do senhor da fazenda, os netos, ele se torna alguém de confiança. E ele é transferido para trabalhar na sede da fazenda. E ele fica vivendo por lá, trabalhando, sempre amparando a todos, sempre ajudando. E ele começa a gostar daquele lugar. Ele começa a agradecer por tudo. E num belo dia, ele sofre um AVC muito forte. Tão forte que leva ele para a cama e não tem o que fazer. E aí ele aprende a ser servido, que ele desse momento precisa de ajuda. E aí ele vê que ele precisava aprender mais isso, que ele precisava ter a humildade de saber receber, que ele precisava de mais essa lição. E os amigos todos cuidam dele nesse momento e ele parte. E quando ele parte, quem vem buscar ele é o amigo Bastião dele. Com muita luz, vem buscá-lo e eles seguem. E eles vão para uma colônia que é destinada para aquelas pessoas que na terra fizeram o bem. E nesse momento o Uba não é mais escravo de nada. Ele não é mais escravo do apego, da reclamação. Ele aprendeu a amar o trabalho, ele aprendeu a ser humilde e tudo ficou para trás. E a gente, no dia a dia da gente, do que a gente ainda é escravo? O que nos torna escravos? O que nos torna mais preso a esse plano do que ao nosso plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada? O que nos deixa com medo das nossas atitudes? E a gente tem que ir descobrindo isso e ir mudando. É de paciência que eu preciso? É de humildade que eu preciso? É de amparar o próximo? O que eu preciso? Por que eu estou aqui? Eu estou preso a quê aqui? E daí, meus irmãos, nós temos ao nosso lado um grande amigo que não é o Bastião, mas que é Jesus. E Jesus nos fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas, pois é leve o meu fardo e meu jugo é suave. E com esse amigo, a gente deve levar nossa vida. Devemos já começar o nosso dia nos conectando a esse amigo, pedindo forças, pedindo para que a gente consiga enxergar aquilo que a gente precisa mudar e que nós possamos amparar durante o nosso dia todas aquelas pessoas que convivem com a gente. Lembrando que o nosso trabalho, não importa no que a gente trabalha, se é um trabalho de força braçal, se é um trabalho intelectual, nós estamos nele para progredir, para evoluir, e todas as pessoas que convivem conosco têm um motivo para estar lá conosco. Nós estamos lá para ampará-las, para ajudá-las, assim como em muitos momentos somos nós que somos os ajudados e também precisamos ter a humildade para receber essa ajuda. Essa é a mensagem da noite, irmãos. Muito obrigada.